amigo primeiro orador, uma informação a completar aquilo que ele disse e a esclarecer. Eu escrevi, passei uns anos em Angola, dediquei muito à arqueologia e à arte, sobretudo a arte africana, procurando valorizá-la e escrevendo depois, mais tarde, um livro sobre a escultura africana. Esse livro eu ofereci a uma escola que fui um dos fundadores, a Escola de Economia Social, que funciona na Cooperativa dos Pedreiros no Porto, dos fundadores na altura. Ofereci o livro para, com o rendimento do livro, darem bolsas a alunos africanos que vinham, tínhamos alguns alunos que vinham das antigas colónias portuguesas frequentar cursos que funcionavam ali na escola. A direção da escola, eu na altura era diretor da Escola Europeia, na Bélgica, e a direção da escola, sem o meu conhecimento e contra a minha vontade, porque eu sou contra as pessoas irem apresentar livros para terem prémios, concursos, etc. Faz o livro, não é com a espada depois ganhar publicidade. Faz o livro porque entendo, eu faço livros porque entendo que devo comunicar com os outros. Ora bem, havia um prémio para um trabalho sobre a África, dado por uma organização alemã de Berlim. Na altura ainda havia o Berlim Oriental e o Ocidental, e mandaram para o livro e deram um prémio dos Contos de Reis na altura. E a escola comunicou-me que eu tinha recebido um prémio. E eu fiquei furioso, porque, apesar do prémio ser substancial, eu entendi que não queria o prémio e disse que não o recebia. Eles ficaram lá com o dinheiro. Disse, não, mas o dinheiro fica aqui, às suas ordens. Não quero. Eu sou contra os concursos e contra essas coisas. Portanto, não quero. Bom, passados tempos, organizaram os alemães, exatamente em Berlim, uma exposição de arte africana e convidaram-me para eu ir expor as peças de escultura africana que possuo. Eu aceitei e lembrei-me, portanto, eles mandaram uma caminhonete para levar as peças, e lembrei-me que seria interessante completar a exposição com pinturas de pintores africanos. E disse, o dinheiro que vocês têm aí, paguem a pintores de Angola, Moçambique, São Tomé e Guiné, viagens, e apliquei o dinheiro a pagar as viagens. Ora bem, e assim foi. Escreveram para lá, para os consulados e tal, e convidaram, e veio um ou dois, porque havia dinheiro suficiente para isso, pagar as viagens para irem a Berlim completar a minha exposição com pinturas. Eu, entretanto, tinha vindo aqui à mesa e, como era muito amigo, a minha família era muito amiga de uma tia distinta advogada, a doutora Silvina de Almeida. O meu pai era muito amigo do Sr. José Almeida, que era o pai, e eu também me dava muito bem com ela. Sempre que vinha à mesa, ia vê-la, e ela estava a beber aqui nos arredores, e eu fui visitá-la. E, já idosa, adoentada, vi numa parede um quadro de uma pintura africana. Eu disse, doutora, agora também gosta de colecionar, de juntar pinturas africanas? Tem aqui a pintura... Não! Essa pintura é do meu sobrinho.
Tenho um sobrinho africano, Santo Tomé, casado com a minha sobrinha. Aí tem, de onde está? Está enfermeiro na guarda. Então eu, olha, não tenho, vou já vamos segunda-feira, ou terça, segunda ou terça-feira, na próxima semana, estar numa sexta-feira, ou sábado, e sexta-feira. E se ele quiser ir, eu levo. Ainda temos dinheiro, sobra dinheiro e dá para pagar a passagem para ele, de avião. Telefonaram-lhe, ele assim que ouviu, mete-se no carro, imediatamente veio e disse: sim senhor, quero ir. E então telefonei para o Porto, marcou-se a viagem para no sábado logo de manhã para ele, e ele acompanhou-me, e estivemos lá uns dias em Berlim Oriental, fazendo a exposição. E a partir daí ficámos amigos. De maneira que, meus amigos, a Meda representa muito para mim. E tenho muitas recordações da Meda da minha infância. Uma delas foi o fim do mundo. O mundo está para acabar aqui na Meda. Mal imaginam. 1938, andava na escola, uma noite, o céu ficou vermelho, parecia fogo. As mulheres estavam no forno, porque aqui ainda se cozia, não havia padaria, estavam no forno a cozer o pão, deixaram o pão, deixaram tudo, foi tudo a correr para a igreja. O padre Álvaro, que era o padre de cada terra, na igreja, a rezar e a pedir a Deus para não acabar o mundo. O céu vermelho, que era uma coisa por demais, era uma aurora boreal. Em 1938, a aurora boreal. Bom, passou a aurora boreal, não acabou o mundo, as pessoas voltaram ao forno, o povo tinha sido um povo, o povo que não acreditasse no fim do mundo, tirou lá no forno. Bom, a Meda tinha muitas histórias, tinha o Alvarinho, que aparecia de vez em quando, era um homem mortal que dava-lhe ataques, era doloroso, dava-lhe ataques e subia às torres, era uma coisa terrível. Tinha pessoas boas, muito boas, e tinha pessoas também más, um agente da justiça, um anjo mau, era conhecido, um anjo mau. Havia o Miguel Bombarda também, enfim, havia pessoas boas e pessoas más. Eu tenho muitas recordações na Meda. Quando era rapaz, a avenida era a estrada, lá ao cabo, onde agora está tudo cheio de casas, era a Devesa, jogávamos ali o futebol, no intervalo do meio-dia da escola, e tinha muitas recordações desta terra. A Meda tinha falta de água, as pessoas tinham os poços e tinham de estar com um caneco à espera que nascesse a água para trazerem água, tinha de se ir a buscar a água longe. Entretanto, a Meda hoje é uma terra. Mas tinha uma coisa que poucas terras tinham. Desde 1907 a 1908, tinha uma máquina de produzir eletricidade e à noite, das 7 da noite à meia-noite, tinha eletricidade pública, eletricidade. O resto, água, é que era um problema. Pois a Meda hoje é uma cidade, a Meda desenvolveu-se, a Meda era uma terra rural, a gente saía à rua, só se viam pessoas, trabalhadores rurais, agricultores com os seus burros, os seus machos, enfim. Havia aqui os mercados da Meda, havia muita gente de fora. A Meda era muito diferente do que é hoje. Hoje a Meda é uma cidade, a Meda tem um presidente distinto, na altura também tinha presidentes que eram boas pessoas, mas havia falta de dinheiro, a Meda tinha muita falta de dinheiro e isto era tudo muito mais pobre, havia muito mais pobreza. Hoje a Meda modificou-se. De maneira que eu desejo ao Sr. Presidente da Câmara o maior sucesso, o maior êxito, e a todos os que colaboram aqui, a toda a direção do município, o maior sucesso.
e sinto-me feliz por estar aqui, por voltar, passados tantos anos, à terra onde fiz a minha quarta classe. Era a quarta classe, era como se dizia, o segundo grau, o exame da quarta classe, e havia 4 professores, o meu pai, o professor Rebelo, a senhora Ana Maria, e mais uma outra senhora professora, que estavam aqui na mesa. O meu padrinho do Crisma foi o Dr. Francisco Mateus, que era delegado de saúde, um médico distinto médico, sobretudo como parteiro, mas era um bom médico. Havia também o Dr. Alonso, que era outro médico. Depois havia advogados, havia juízes, o Dr. Juiz eram pessoas distintíssimas, mas que estavam isoladas, só se iam passar para o tribunal e vir o tribunal com a cadeia cá embaixo, nós, os rapazinhos, olhávamos os presos que estavam lá atrás, atrás das grades, aquelas grades dos arreios de chão, e são muitas as recordações que eu tenho da Meda, da minha juventude, as festas que se faziam na Meda, as procissões que se faziam na Meda, sobretudo na Semana Santa, se fazia-se uma grande procissão. A Meda era diferente do que é hoje, mas hoje a Meda continua a progredir e desejo o maior sucesso a todos os conterrâneos desta grande cidade. Vamos então terminar.